Que bom, gente. Graça e paz a todos. Por favor, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 14. Nós vamos estar falando hoje à noite, com a graça de Deus, sobre a oração de Ezequias. Enquanto você acha o texto sagrado, permitam que eu também reforce aqui o pedido de oração pela viagem do pastor Francisco, do presbítero Francis Neto e do pastor Dijat Cadais aos Estados Unidos. Eles estão lá agora, estão tendo reuniões estratégicas com parceiros missionários. É uma reunião chamada Summit, onde são reunidos ali vários parceiros que estarão se juntando a nós no avanço missionário aqui no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo. Então é uma reunião muito estratégica e nós precisamos que esses santos irmãos sejam cobertos de oração. Então, por favor, toda vez que você ajoelhar-se, lembre-se dessa viagem. Nós temos certeza que o Senhor usará o pastor Francisco ali, junto com esta comitiva, para trazer muitos frutos e bons frutos para a glória de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, por favor, faça sempre menção em suas orações pelos nossos pastores, tá? Para que o Senhor também os traga em segurança, enfim, eles estejam aqui logo, logo conosco mais uma vez, nos trazendo esses molhos desta grande colheita que eles foram fazer ali. Outro sim, ainda aproveitando este tempo, gostaria de informar aos irmãos, por favor, deixem na sua agenda os dias 18 a 21 de fevereiro, reservados. O que é que vai ter nessa data? Nós vamos ter o retirão da igreja. O retirão da Igreja Presbiteriana de Manaus. E vai ser lá no Monte Sião. Olha que maravilha. Boa. Vocês estão contentes? Vamos aplaudir ao Senhor. Vai ser bom. Vai ser bom. Nós estamos fazendo uma grande reforma no Monte Sião, para que o Monte Sião possa ali acomodar melhor as pessoas, uma reforma na parte elétrica, uma reforma na parte estrutural. Fomos lá, vimos aquela piscina onde antigamente ali se faziam os luaus, aquela coisa toda, né? Existiam ali umas lâmpadas ligadas, ficamos sonhando com tudo aquilo funcionando novamente. Então, já está iniciadas as reformas no Monte Sião. Nós esperamos terminar o acampamento dos adolescentes e já estamos em reforma no Monte Sião para que possamos receber ali, no máximo, nós temos ali uma lotação máxima, hein? Nós vamos ter 400 vagas. É pouco, então tem que correr rápido. Pastor, como é que eu faço a minha inscrição? Tem 2 banners nas 2 entradas aqui principais da igreja, tem um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir um formulário, você preenche o formulário, nós já vamos receber aqui o formulário e depois a gente entra em contato contigo para falar sobre pagamento e essas coisas que não são muito importantes. Então, a gente entra em contato com você depois. E pode ficar tranquilo que vai ser um valor simbólico, a igreja vai estar arcando com a maior parte desses valores, tá? Se eu não me engano é R$200 só, para passar esses dias todos, com toda a alimentação em todo esse tempo. Então, você vai poder fazer parte. E é importantíssimo nós, como igreja, participarmos de um momento como esse. Porque no retirão, aqui nos cultos, irmãos, termina o culto, cada um pega o seu carro, vai embora, a gente mal se conversa. No retirão, a gente pode sentar, conversar, conhecer melhor um ao outro, orar um pelo outro, chorar, se alegrar. É nesses momentos que nós ganhamos comunhão, intimidade. E lembrando aqui o que nosso pastor sempre fala, esse ano é um ano de discipulado. Então não tem melhor forma de discipular alguém do que andando junto, estando junto, conversando, comendo e etc. Então vai ser bom demais. 18 a 21 de fevereiro. Coloque aí na sua agenda e vá lá no QR Code, ainda hoje, e faça a sua inscrição e faça toda a sua família, porque vai ser bênção demais. 18 a 21 de fevereiro. Tudo bem assim? Você que está acompanhando conosco pela internet, você também pode fazer a sua inscrição. Entre em contato conosco, escreva aí no direct, mande uma mensagem também dizendo eu quero fazer minha inscrição e a gente entra em contato com você. Vamos lá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, verso 14,
Quem achou, diga eu achei. Vamos ler então do verso 14 ao 19. E assim está escrito: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, um dos grandes dilemas da humanidade é explicar por que o sofrimento alcança pessoas boas. Por que pessoas boas sofrem? Explicar por que o mal sofre é muito fácil, porque é só dizer que ele está recebendo uma retribuição por tudo aquilo que de mal que ele faz. Mas explicar por que o mal ou o sofrimento alcança uma pessoa boa é uma tarefa muito difícil. Explicar para um dizimista por que ele ficou desempregado, explicar para alguém que um pai de família, responsável, trabalhador, quando estava voltando para casa foi assassinado. Explicar por que uma mãe de família séria, comprometida com a sua casa, é acometida por uma doença terminal. Explicar por que filhos perecem de forma prematura na sua tenra idade. É realmente uma tarefa muito difícil. Por que o justo sofre? Por que os bons sofrem? Porque pessoas que fazem coisas boas recebem coisas ruins. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós estamos falando de um rei que fez tudo certo, mas que as coisas na sua vida começaram a dar errado, aos olhos humanos. Existe um livro que eu recomendo que você leia. Este livro se chama O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Neste livro, John Piper fala sobre 3 homens na história que, através do seu sofrimento, trouxeram grande benefício para a humanidade. O primeiro homem que John Piper fala se chama John Bunyan. John Bunyan era um latoeiro, nascido na Inglaterra no ano de 1628. John Bunyan passou mais de 12 anos preso por pregar o Evangelho. Uma vez um guarda, o chefe daquela guarda, chegou para John Bunyan e disse: se você não pregar o Evangelho, você sai daqui hoje. John Bunyan tinha esposa e tinha filhos. John Bunyan disse: se você me soltar agora, daqui a meia hora você me encontrará na praça pregando o Evangelho novamente. Ele passa mais de 12 anos preso. E o fruto da prisão de John Bunyan, além de tantos outros, foi de ele ter escrito o 2º livro mais lido no mundo, que é O Peregrino. É porque John Bunyan está preso que ele tem tempo de escrever este livro que é tão importante na literatura cristã. John Piper fala sobre outro homem chamado David Brainerd. David Brainerd foi um ícone no trabalho missionário mundial. Um jovem de apenas 29 anos, converteu-se ao Evangelho com 21 anos. Durante esses 8 anos ele serve a Cristo, mas apenas durante 4 anos ele trabalha entre os indígenas. E nesses 4 anos de vida missionária de David Brainerd, ele consegue influenciar toda uma geração missionária. Este jovem de 29 anos morre tuberculoso, fazendo a vontade de Deus. E John Piper ainda fala sobre um homem chamado William Cowper. William Cowper
ele influenciou muito um outro homem chamado John Newton, que escreve o Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que nós conhecemos tanto. William Cowper, ele nasceu em 1731 e devido a seus problemas, ele vai ser internado no hospício. E neste hospício, William, ele tentou suicidar-se por várias vezes. Um cristão convicto, um calvinista, mas que estava passando por tantos problemas que tentou tirar a sua vida por várias vezes. E lá no hospício, William Cowper, ele escreve hinos belíssimos que abençoam a igreja no mundo até o dia de hoje. Parece que Deus leva pessoas para situações difíceis para extrair dessas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Parece que Deus permite que a dificuldade alcance algumas pessoas para que seja extraída dessas pessoas virtudes que nem elas mesmas conheciam. Talvez você esta noite esteja aqui neste lugar, passando por uma situação tão difícil e perguntando a Deus qual é o motivo disso estar acontecendo, porque a sua cabeça é meritocrática. Então ela está dizendo: o que eu fiz de errado para merecer toda essa situação? E o Senhor trouxe você aqui esta noite para dizer: você não fez nada errado para viver isso. Eu estou permitindo que você viva isso para que a minha glória se manifeste na sua vida. Para que apareça em você algo que você mesmo desconhece. Para que você aflore algo que nem mesmo você sabe que tem. Para que apareça em você uma coragem, uma ousadia, uma valentia, uma força, que até agora você dizia: eu não tenho isso, eu vou me acabar. E o Senhor está dizendo: você não vai se acabar. Eu vou estar contigo nesta situação. E eu vou mostrar para você que é na dificuldade, é na fraqueza, é na pouca força que o poder de Deus se manifesta. Que o poder de Deus se manifesta. Este homem chamado Ezequias, ele está passando por um problema seríssimo na sua cidade, no seu reino. O nome Ezequias, Xisquiahu, significa: o Senhor é a minha força. Este homem chamado Ezequias, ele era filho de Acás. Ele era do reino de Judá, do reino do sul. Ele reinava em Jerusalém. Ele começa a reinar com 25 anos de idade e reina por 29 anos. Durante o reinado de Ezequias, ele promove um dos maiores movimentos de renovo, de renovação e de avivamento que a nação de Judá experimentou. Ezequias, ele fez o que era reto diante dos olhos de Deus, segundo 18:3, capítulo 18, verso 3. Ezequias, ele remove os altos que eram usados como lugares de adoração a outros deuses. Ezequias, ele quebra as colunas que existiam para adoração a falsos deuses. Ezequias, ele deita abaixo os postes ídolos. Ezequias, ele destrói aquela serpente que foi feita por Moisés, aquela serpente chamada Neustã, que o povo adorava essa serpente até este dia. Ezequias percebe esse desvirtuar de culto e destrói essa serpente. Não importa quem fez essa serpente, se foi Moisés ou Abraão, está desvirtuando o culto a Deus. E Ezequias destrói aquela serpente. Ezequias, ele confiou no Senhor como nenhum outro rei, nem antes e nem depois dele, assim diz o texto sagrado. Ezequias guardou os mandamentos e se apega ao Senhor. Deus começa a dar vitórias a Ezequias. Ezequias começa a se livrar do jugo assírio. Ezequias começa a se livrar dos filisteus. Ele começa a ter vitória e Deus está com ele. O texto sagrado deixa claro no versículo 7 do capítulo 18 que Deus era com Ezequias. Deus era com Ezequias. Mas ao mesmo tempo em que no reino do sul,
Ezequias estava vivendo isso no Reino do Norte, lá em Samaria, lá com Acabe e o pessoal dele. A Assíria está rodeando Samaria, e daqui a pouco a Assíria vai invadir Samaria e vai levar Samaria cativa. Lá no Reino do Norte, Ezequias está no Reino do Sul. Lá o rei assírio, Senaqueribe, ele invade Samaria, ele toma Samaria e leva o pessoal cativo. Então qual é a cabeça de Senaqueribe? Se eu conseguir fazer isso em Israel, eu também consigo em Judá. E ele se vira contra Judá. E ele vem contra Ezequias. E ele vem contra Ezequias e ele vem até Jerusalém. E existiam cidades fortificadas ao redor de Jerusalém. E Senaqueribe começa a vir e tomar todas essas cidades. Ele assume todas essas cidades. Ficou apenas Jerusalém, a cereja do bolo. Não tinha sido tomada ainda. O restante, Senaqueribe já havia cercado e tomado tudo. Ele já havia assumido toda aquela terra, todo aquele território. Faltava só Jerusalém. E ele chega até os portões de Jerusalém. E ele começa a afrontar a Ezequias e ao Deus vivo. O pessoal está lá em cima do muro de Jerusalém, ouvindo um mensageiro assírio do lado de fora. E esse mensageiro assírio está gritando do lado de fora: vocês estão pensando que vocês vão escapar? Da mesma forma que nós destruímos a 10 nações, nós vamos destruir vocês também. Nada vai poder fazer vocês escaparem de nós. Não fique Ezequias enganando vocês, dizendo que o Deus de vocês vai livrar vocês. Por acaso as outras nações também não tinham deuses? E mesmo as outras nações tendo deuses, nós as invadimos e nós as destruímos. E isso vai acontecer com vocês também. O pessoal sai correndo, vai para Ezequias. Ezequias escuta aquilo, vai para a casa de Deus e começa a orar. E ele fala para um mensageiro dele, fala assim: vai lá em Isaías, que é um profeta que também profetizava na época. Vai lá para Isaías e pergunta para Isaías o que é que eu tenho que, como é que é a minha atitude. Eles vão lá para Isaías, Isaías diz: não temas, assim diz o Senhor. Não tenha medo dessas cartas, não tenha medo desses desaforos. Eu estou com vocês. Passou um tempo, vieram novamente mais impropérios. Desta vez não foram apenas verbais, foram por escrito. Senaqueribe, através de Rabsaqué, manda agora, do seu oficial maior, manda agora uma carta por escrito a Ezequias, dizendo: eu estou chegando e eu vou tomar Jerusalém. E não adianta vocês fazerem nada, porque a mesma sorte que as outras nações tiveram, vocês vão ter também. Ezequias recebe aquela carta, ele vai novamente diante de Deus, e aí acontece o que aconteceu, o que nós acabamos de ler nesse texto. Ele apresenta a carta a Deus e diz: Senhor, está aí, Senhor. Acabei de receber essa carta, o que é que a gente faz? Qual é a minha atitude agora? Estou fazendo tudo certo. Estou fazendo tudo de acordo com a tua vontade. Acabei com os postes ídolos, acabei com a adoração falsa, acabei com os outros deuses, acabei com tudo aquilo que te desagradava. E ao invés de receber proteção, ao invés de receber do Senhor aqui uma guarda, ao invés de receber aqui do Senhor uma situação de paz, uma situação favorável, agora eu estou com o exército assírio aí na minha porta e com o pessoal gritando, dizendo que vai matar todo mundo e que é para o povo se entregar, que não vai haver salvação. Senhor, o que é que eu faço agora? E essa é a oração de Ezequias. Talvez na cabeça de Ezequias ele estivesse perguntando: o que foi que eu fiz de errado para estar me acontecendo tudo isso? O que foi que eu fiz de errado para estar me sobrevindo toda essa dificuldade? Talvez Ezequias pensasse como pensam alguns de nós e como pensavam até os apóstolos de Cristo, quando viram um jovem que tinha uma deficiência, perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que este nascesse cego?
Alguma coisa deve ter acontecido para que acontecesse essa desgraça na vida dessa pessoa. Talvez Ezequias pensasse como eu, você, os apóstolos de Cristo e os amigos de Jó, que chegaram para Jó e disseram: Jó, fala logo qual foi o teu pecado. Não é possível alguém que anda de forma tão reta diante de Deus estar passando por tanta tribulação. Não é possível. Não é possível um crente tão fiel estar passando por tanta prova. Não é possível um crente tão fiel estar passando por doença, enfermidade. Não, eu escuto de vez em quando umas mensagens aí que dizem para mim que o crente não fica doente, que o crente não fica pobre, que o crente não tem luta, que o crente não tem dificuldade, que o crente não tem prova, que o crente não passa aperto, que o crente não vive nada disso. Tem alguma coisa errada aí. Não é possível. O pneu do crente não estoura, irmão. O carro do crente tem pneu celestial. Tem um anjo mecânico que conserta o motor do meu carro antes dele quebrar. Mas de vez em quando o motor quebra, o pneu estoura, falta o gás, acabou o dinheiro, entrou no limite do banco, uma carta chega de despejo, uma carta de buscar o bem. Meu Deus, meu carro, Senhor, o Senhor disse que tinha me dado e agora o banco vai levar. Como é que pode? Não, Senhor, tem que ter algum pecado. Mulher, você pecou em alguma coisa? Não é possível, porque eu já passei o raio-x em mim, eu acho que eu não tenho nada. Não foi você? Não, também não foi eu, então foi as crianças. Alguma coisa tem que ter. E como diz o bom nordestino, tem que ter uma cabeça de jumento enterrada aqui, a gente tem que achar. Tem que ter um motivo, porque na nossa cabeça funciona assim. Como é que uma crente devotada ao Senhor, com compromisso com Deus, é acometida por uma doença terminal? E não apenas acometida, mas às vezes chega até a morte. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Ezequias vai nos ensinar esta noite o que fazer quando isso acontece em nossa vida. Quando o mal nos sobrevém, mesmo quando estamos fazendo tudo certo. Porque o que o diabo vem no nosso coração, quando isso acontece, o diabo vem dizer assim: está vendo, adianta servir a Deus? Adianta você continuar naquela igreja? Adianta você continuar naquele culto? Adianta você continuar naquele ministério? Adianta você continuar fazendo o que você faz? Adianta você continuar entregando seu dízimo e sua oferta? Olha, está faltando. Adianta você fazer o que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa de louco. Você não pode fazer isso, você tem que parar de fazer isso. Porque o diabo quer fazer com que nós pensemos que Deus só trabalha na lógica. Mas Deus não trabalha apenas na lógica, mas Deus às vezes é ilógico. Deus faz com que 2 mais 2 não seja 4, seja 5, seja 3, seja menos 15. O que nós, como servos de Deus, precisamos é fazer como Ezequias está fazendo aqui. Em primeiro lugar, qual é a nossa atitude diante de uma situação como esta? De uma situação onde o mal nos encontra. Porque, irmãos, mensagem triunfalista é uma maravilha, enquanto a conta não bate na sua porta. Dizer que você é o cheiroso de Jesus é uma bênção, enquanto não chega a conta. Quando chega a conta, a mensagem triunfalista cai por terra, e louvado seja Deus por isso, porque toda mensagem triunfalista tem que cair por terra para que o Evangelho apareça, para que o Evangelho se estabeleça, para que o Evangelho se manifeste, para que o Evangelho se revele. E o Evangelho diz: no mundo tereis aflições. Mas ele também diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual é a nossa atitude, então, que podemos aprender com Ezequias? Em primeiro lugar,
Ezequias, quando ele recebe toda esta situação, este problema, esta carga, ele não fica com tudo isso para si, ele vai buscar a Deus em oração. Ezequias vai orar e vai conversar com Deus. Já disse certa feita o pastor Augusto Nicodemos, ele disse em uma de suas pregações que a oração é coisa para gente fraca. E é verdade. Oração é para os fracos, não é para os fortes. Oração é para aquele que se coloca diante de Deus como completamente dependente dele. Quando nós oramos, nós estamos declarando a Deus que nós somos limitados e que nós não conseguimos resolver nossas situações e que nós precisamos do Senhor. Um crente que não ora, ele está dizendo a Deus: eu não preciso de ti. Eu resolvo meus problemas, eu resolvo minhas situações. Um crente que ora, ele está declarando ao Senhor: Senhor, eu preciso de ti. O que é a oração? No breve catecismo, a pergunta 98 responde o que é a oração. E ele responde assim: oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Não é algo que é imposto. Eu não oro determinando nem decretando nada. A minha palavra não tem poder algum. Na minha oração eu sou um mendigo pedindo pão a quem tem pão para dar. Eu não determino nada. Continuando o breve catecismo, oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Isso é oração. É colocar diante de Deus os seus anseios, é colocar diante de Deus os seus problemas, é colocar diante de Deus as suas necessidades, é declarar diante de Deus a sua pequenez, a sua insuficiência, a sua limitação. Orar é descer os degraus, orar é vestir-se de humildade, orar é reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus que pode tudo e pode todas as coisas. Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 11, diz: por isso também nós não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Todos os personagens, os grandes personagens da fé cristã, você pode comprar um livro chamado Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Todos aqueles homens que estão ali naquele livro, uns do Oriente, outros do Ocidente, uns do século XV, XIV, XVI, XVIII, XVII, todos esses homens eram homens muito diferentes, com trabalhos diferentes, mas uma coisa em comum: o que era? Eram homens de profunda oração. Profunda oração. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho tempo de orar. Aí um homem chamado John Piper, novamente John Piper, ele diz: um dos grandes usos do Twitter, do Facebook e do Instagram será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Quanto tempo nós passamos nessas redes de relacionamento, redes sociais? Quanto tempo nós devotamos a essas coisas? Quanto tempo nós damos a essas situações, pensando talvez que as nossas situações vão se resolver por si, e não irão. Gaste tempo em oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em oculto, e teu pai que vem em oculto te responderá.
Por que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta? Porque lá no teu quarto, com a porta fechada, você pode rasgar o coração, rasgar as vestes, contar realmente qual é a desgraça que está aí dentro de você, rasgar e tirar a máscara desse impostor que talvez esteja vivendo aí em sua vida e dizer a Deus, Senhor, eu estou aqui nu e patente diante dos teus olhos e preciso da tua ajuda, me ajude. Me ajude, me alcance. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de auxílio. E não é murmurar, não, é orar, não é murmurar. Não é ficar murmurando, falando entre os dentes. Não, é se colocar diante de Deus como Ezequias se colocou. Senhor, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. É interessante que hoje nós precisamos estar incentivando os irmãos a orar, quando o próprio Cristo já nos deu exemplo de oração. Se o próprio Cristo se retirava para orar, quem sou eu para presumir que eu não preciso de oração? Se o próprio Cristo se retirava para orar por momentos grandiosos, por tempos especiais, particulares, quem sou eu para pensar que eu não preciso de oração, que eu não preciso orar? E aí, por causa disso, nós temos o grupo da oração, a equipe da oração, os fulanos da oração, aí chegam os espartanos. Tchá, 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 tchá. Quem é essa turma aí? É o pessoal da oração. Tchá, 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 tchá. Menino do céu, esse povo aí é forte. E tá tudo não sei o quê, e tá aqui, ahu, ahu, ahu. Vamos orar. Eu quero pegar o diabo pelo chifre. E aquela coisa toda. O pessoal animado. O pessoal está aí. E aí a gente fala, não, deixa a turma. É o grupo de oração, é a equipe de oração. Mesmo jeito é a equipe de evangelismo, é a equipe de visitação, é a equipe disso, é a equipe de aquilo. E a gente sai terceirizando as coisas, quando a oração deve alcançar a toda a igreja. Quando todos nós precisamos ser gente de oração, todos nós precisamos ser missionários, todos nós precisamos ser evangelistas, todos nós precisamos adorar a Deus. Não é uma equipe, não é um grupo. Deus está chamando você hoje para entrar no grupo de oração. Mas não é aquele grupo de... Não é dos espartanos, não. É o grupo de oração, é o seu com Deus. 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 Tempo de oração diante do Senhor. Segundo, que Ezequias nos ensina. Ezequias nos ensina a não desprezar o problema, mas continuar confiando em Deus. Ezequias não está mascarando o problema. Ele não está aqui negando a situação. Ele não está aqui usando de um profetismo de charlatanices. Não, ele não está aqui negando que o exército está do lado de fora. Ele conhece e reconhece, e sabe o tamanho do exército, e sabe que esse exército já destruiu muitas nações. Ele reconhece isso, ele sabe qual é o problema. O texto deixa claro, quando ele vai orar ao Senhor, ele diz, Senhor, inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Todas as suas palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o exército de Deus vivo. Verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Eles fizeram isso mesmo. Eles acabaram com as nações que se colocaram de pé diante deles. Aconteceu isso mesmo, Senhor. Mas, Senhor, eles lançaram no fogo os deuses deles, mas tem o seguinte, os deuses deles eram falsos, obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso que eles os destruíram. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor Deus. Nós não estamos desmerecendo o Senhor.
que realmente a situação é difícil. Não estamos desmerecendo. Nós não estamos tentando negar, como se nós vivêssemos numa realidade paralela. Nós não estamos fazendo isso. A situação é difícil mesmo. O problema é grande mesmo. Mas, Senhor, nós estamos confiando em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós não estamos negando que haja o problema, mas a nossa confiança está no Senhor. É certo, Senhor, que já aconteceu um monte de coisa ruim aí, com muita gente, por causa dessa mesma situação. Mas eu estou confiando em Ti e eu creio que na minha vida o Senhor pode fazer diferente. Porque não é o padrão que estabelece o agir de Deus na tua vida, é a exceção. Deus não trabalha na sua vida no padrão. Deus trabalha na sua vida na exceção. Mas todo mundo morre dessa doença, todo mundo, menos eu. Mas todo mundo cai nesse negócio, todo mundo menos eu. Mas todo mundo acontece, todo mundo menos eu. Uma vez eu estava conversando com um missionário do Peru, e ele estava falando, há muitos anos atrás, ele dizendo, olha, eu cheguei aqui, uma turbulência tão grande, o avião chacoalhou, tal, e eu tenho muito medo de viajar de avião, eu já fiquei ali apreensivo na mesa, nós dois conversando, eu me imaginando dentro do avião com ele, e tal, e chacoalhou, era gente para cima, gente para baixo, mala para todo lado, a aeromoça voando para cá, para lá, aquele negócio terrível, quase que o avião virou ao avesso. Eu disse, meu Deus do céu, e você não ficou com medo? Ele disse, não. Eu disse, mas por que não? Disse, porque Deus falou que eu não ia morrer daquilo. E eu fiquei olhando para ele assim, eu digo, mas sou um crente minha tigela mesmo. Tá bom, irmão. Pode acontecer com os outros, mas comigo é diferente, porque com o Senhor ao meu lado é diferente. Eu vou viver a mesma coisa, eu vou passar pela tribulação, eu vou entrar na fornalha, eu vou entrar na dificuldade, eu vou entrar na prova, eu vou entrar no problema, porque o que nós queremos é que Deus nos livre do problema, mas Deus não nos livra do problema, Deus nos livra no problema. Ele não vai livrar você de entrar na fornalha, Ele vai livrar você de lá dentro da fornalha, quando você entrar lá. Mas pastor, não tinha como sair fora da fornalha? Não, você tem que entrar. Você vai entrar, não tem caminho, não tem atalho. Você tem que passar por essa prova, você tem que ser provado, tem que ser apertado. Tem que bater nesse caule dessa árvore para que o cheiro apareça. Senão não aparece, não perfuma nada. Fica só esse pedaço de madeira feio, velho aí. De vez em quando tem que vir um machadinho lá e bater para que o cheiro possa aparecer. Talvez alguns irmãos aqui estejam recebendo esse machadinho de Deus em suas vidas. Mas tem uma coisa, o cheiro está aparecendo. E você vai sair desse momento um cristão muito melhor do que quando você entrou. Paulo diz o seguinte, quando ele está escrevendo aos Coríntios, o pessoal que estava passando por muita luta também. Paulo diz na segunda carta dele, no capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O problema, irmãos, é que a gente quer a vitória sem ser atribulado, sem ser apertado, sem ser perplexo, sem ser abatido. O Senhor, Ele vai fazer com que nós levemos o morrer de Cristo em nós, para que a vida dele também se manifeste. A questão não é se a gente vai passar por problema ou não. Os irmãos, quando vêm conversar comigo, pastor, eu estou passando por um grande problema. Eu digo, seja bem-vindo à realidade de toda a humanidade. Seja bem-vindo. Onde é que você estava vivendo, que você estava vivendo num lugar sem problema? Pastor, eu não quero passar por problema mais. Fácil, pede para Deus te levar. É fácil, resolve rapidinho.
Pede para cortar o anel lá em cima. Cortou a linha, meu filho. Acabou-se, dali para frente não tem problema mais. Você nunca mais vai pagar uma conta d'água, você nunca mais vai pagar uma conta de luz, você não vai mais para o supermercado, você não está mais no trânsito de Manaus. Você está livre, aleluia, louvado seja Deus. Ah não, pastor, não pode cortar a linha, então fica aí, meu filho, e aguenta. E segura firme, e range os dentes, faca nos dentes e vai até o fim. Porque o Senhor nos faz perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse o Senhor. Fique firme. Pastor, mas está apertado demais, tá? Não, se você está passando é porque Deus vai te dar força para suportar. Deus não dá aprovação além da nossa força. Você está passando por essa tribulação, por essa prova, por essa enfermidade, por esse aperto, por essa falta, por essa escassez. Deus está te capacitando a passar por isso. Ele está contigo, Ele está ao teu lado. Se te falaram que a vida com Jesus era nuvem cor-de-rosa, com pôneis saltitando de um lado para o outro, esquece essa história. O negócio é forte, meu irmão. É crente sendo queimado nas ruas de Roma. É crente morrendo, sendo crucificado de ponta cabeça. É crente passando por luta, por perseguição. Ah, pastor, não quero ser perseguido. Como assim, meu filho? A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tem que ser burilado, o fogo está aceso e nós vamos entrar nele. Mas quando alguém olhar para dentro do fogo, vai ver lá a semelhança do Filho do Homem. E Ele vai estar conosco no meio desse fogo, no meio dessa fornalha, e vai nos livrar para a sua glória e para o seu louvor. Ele vai entrar com a gente. Ele vai entrar nisso conosco. E é isso que Ezequias sabe. Ah, Ezequias, que crente formidável. Ele ora e confia. E em terceiro e último lugar, ele é escutado, ele é ouvido por Deus. É interessante isso que aparece no verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. O Senhor escuta as nossas orações. O Senhor escuta o que nós falamos com Ele. Pode parecer que não, mas o Senhor está escutando. Ele está ouvindo. O povo passou 400 anos naquele deserto, vários anos como cativo no Egito. E quando o Senhor usa Moisés para vir falar com o povo, Moisés diz: diga ao povo que eu ouvi a sua voz, eu conheço as suas dores, e é por isso que eu desci para livrá-los. O que acontece é que muitas vezes nós não acreditamos muito nas nossas orações. A gente parece muito com aqueles crentes que estavam na oração, lá quando Pedro está preso, no livro dos Atos. E aí um anjo vem e liberta Pedro. Pedro sai da prisão e ele vai até o lugar onde o pessoal está orando. E o pessoal está orando: liberte Pedro, Senhor, liberte Pedro. Deus atende a oração do pessoal. Eles vão, Pedro é liberto. Ele vai até esse lugar de oração, ele bate para entrar, ele bate na porta. A menina vai, olha e volta para a líder da oração e diz: é Pedro, Pedro está lá fora, Deus respondeu nossa oração. Aí o que é que o pessoal lá dentro diz? Não é Pedro não, gente. É o anjo dele. Não é possível que Deus responda assim. Não é possível, a gente nem abriu a boca direito. Deus já respondeu, já libertou Pedro. Nós precisamos acreditar mais no Deus a quem nós servimos e para o Deus a quem nós dirigimos nossas orações. Isaías 65, 24 diz: e será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. No mesmo livro de Isaías 66, verso 1 e 2, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Para que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra.
Deus iria responder a Ezequias. E a resposta de Deus para Ezequias foi: fique tranquilo, não precisa fazer nada, eu vou defender a cidade. Pelo caminho que esse rapaz veio, ele vai voltar. E naquela noite, numa noite apenas, o anjo do Senhor foi até o arraial dos assírios, que estavam acampados ao redor de Jerusalém, queriam destruir aquela cidade. E um anjo apenas matou a 185.000 soldados dos inimigos. No outro dia o pessoal acorda: tem café? Não tem café não, tem morto para todo lado. 185.000 cadáveres. Aquele rei olhou para aquilo: que é isso que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deus dando vitória ao seu povo. Deus dando vitória ao seu povo. Aquele rei que antes gritava tanto e lançava tantos impropérios contra o povo de Deus, voltou para o seu reino. Quando ele estava lá na casa do seu Deus falso, adorando o seu Deus falso, 2 filhos deles invadiram aquela casa e mataram o próprio pai. Mataram aquele rei que estava gritando aos muros de Jerusalém: quem é o Deus que vai defender vocês? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. É esse Senhor aqui que pode fazer esses milagres. É esse Senhor aqui que atende às suas orações. É esse Senhor aqui que anda contigo. É o Senhor dos exércitos que está ao seu lado. E Ezequias agora sim tem o seu nome cumprido, né? O Senhor é minha força. E ele podia agora sim: me chamo Ezequias, porque o Senhor tem sido a minha força. Quantos Ezequias não estão aqui esta noite e que precisam lembrar-se que se chamam Ezequias? Quantos Ezequias não estão aqui esta noite querendo desistir, querendo largar das coisas, querendo voltar, querendo parar, achando que não vale a pena? Quantos Ezequias não querem aqui deixar de fazer as coisas boas que fazem, porque estão recebendo coisas más como paga? Quantos Ezequias não estão aqui sendo afrontados, vilipendiados, traídos? Quantos Ezequias estão aqui esta noite dizendo: Senhor, eu não sei o que eu faço mais. Senhor, eu quero me colocar na tua mão. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Nesta noite, o Senhor pode alcançar você e resolver esse problema para a glória dEle, para o louvor de seu nome. Porque assim orou Ezequias e disse: Senhor, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Você tem que ter uma história para contar. Você tem que ter um testemunho para contar. Chega de testemunho dos outros. Deus quer dar para você o seu testemunho, para você contar o seu testemunho, para você contar a sua história. Eu gosto muito de assistir filmes verdadeiros, reais, verídicos. Filmes como, por exemplo, A Lista de Schindler, onde a gente vê tanta coisa acontecendo, aí no final, Schindler saindo naquele carro dele e olhando todos aqueles rostos. E depois, vários anos, os judeus indo até o túmulo de Schindler, colocando uma pedra ali em cima daqueles túmulos, daquele túmulo. Não haveria esse filme para ser contado se Schindler não decide viver aquilo que ele viveu. Um outro filme, A Procura da Felicidade. Muita gente só assiste aquele filme uma vez. Eu sou, entre elas, uma dessas pessoas. Não aguento assistir 2 vezes. Aquele pai deitado dentro daquele banheiro naquela hora, e o pessoal querendo entrar, e ele segurando a porta, e o filhinho dele chorando do lado. Mas aquele homem tem uma história para contar, porque ele viveu, ele se permitiu, ele passou por aquela situação, e hoje a gente assiste um filme com ele. E tantos outros filmes, como o Diário de Anne Frank,
e outros filmes que também retratam vidas de pessoas, e nós assistimos e falamos, nossa, que legal, olha só que final feliz, maravilhoso, a contento, mas nós não queremos viver o nosso próprio filme, o nosso próprio problema, a nossa própria dificuldade, o nosso próprio desafio, o nosso próprio dilema. E Deus está nos chamando a ter o nosso próprio testemunho, e a você contar o seu testemunho, e a você contar a sua história. Eu já disse aqui certa vez, aquelas duas meninas ali são duas histórias que nós temos. A Yara não podia ter filhos, 6 anos nós passamos tentando, todo mês era um chororô lá em casa. E aí no momento mais difícil da nossa vida, onde eu tinha que vender o almoço para comer a janta, a Yara fica grávida. E eu falei, Senhor, não tinha outro momento melhor para isso acontecer? Agora que eu não tenho nem para comer para nós. A Yara grávida tinha vontade de comer batata frita. E aí eu, seminarista, não tinha um centavo no bolso. Tinha só o dinheiro do ônibus, alguma coisa assim. Economizava, juntava e trazia aquela batata frita lá da Praça do Correio até a Zona Leste de São Paulo. A batata chegava fria. Mas aí eu chegava para ela, entregava aquela batata com uma alegria. Nasceu a Beatriz. O nome dela significa aquela que faz os outros felizes. Aleluia! Eu tenho uma história. A outra história é a da Vitória, que nasceu prematura com 6 meses. Foi para a UTI neonatal. Passou 2 meses, quase 3 meses na UTI neonatal. Deus me levou até aquele lugar. Coloquei a mão sobre a incubadora. Minha mão cobria todo o corpo da Vitória. E Deus falou para mim assim, eu posso levantar essa menina, você acredita que eu posso? Senhor, eu acredito que o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Está aí a Vitória hoje. Ela vem correndo para pular no meu pescoço. Eu digo, calma, calma que eu estou velho. Porque senão ela me derruba com tudo, acabou minha coluna inteira. É a Vitória. Deus quer te dar uma história. Deus vai te dar vitória nessa história. Você crê nisso? Ou eu estou falando aqui para o vento? Você acredita nisso? Você acredita que Deus está forjando você? Passando você no fogo, forjando você, para você ser um crente melhor? Para você ser um crente mais consagrado, mais compromissado? Você acredita nisso? Se você crê, diga amém. Nós vamos orar agora. Se você quiser orar comigo, se põe em pé. E antes dessa oração, nós vamos entoar um cântico. Vamos lá? Eu quero orar contigo. Mas sabe, irmãos, movido pelos 21 dias e por aqueles desafios que nós temos dos impossíveis, das situações impossíveis, eu quero pedir que você, que está como Ezequias, com cartas nas mãos, situações que afrontam a sua vida e afrontam ao Deus vivo, e você precisa nesta semana de um socorro de Deus, emergencial, de que Deus faça algo. Se você está nessa situação, vem aqui à frente, eu quero orar por ti. Vem cá. Pode vir. Eu não tenho. Chama os pastores e os presbíteros para virem aqui à frente também conosco, aqui no púlpito, por favor. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
colocar diante de Deus. Comece a orar e colocar diante de Deus a situação. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está. Olhe para o Senhor. em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida. Declare o meu futuro. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa. Não importa as circunstâncias, É Deus que vai fazer. permanecerei firmado nas promessas. Fica que o firme. Senhor me fez. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti. Declare, declare, declare. Declare, a carta não vai tirar sua confiança em Deus. Essa palavra não vai arrebatar seu coração. Esse problema não vai acabar com você. Essa luta não vai acabar com a sua vida. Isso é um testemunho que Deus está criando na sua vida, na sua família. É um testemunho que Deus está criando em você. É uma história que Deus está formando em você. É uma história que você vai poder contar, que você vai poder viver. Aleluia! Prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Declare: confiarei em Ti. Confiarei, Senhor. Não importa o problema, não importa o que diga o inimigo, o diabo, não importa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia nele. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Você já colocou diante de Deus a carta. Já colocou diante do Senhor a situação.
Oh Senhor, essa semana, Senhor, essa semana, Senhor, é semana de vitória para o teu povo. Tu vai reverter essa carta, Senhor, vai reverter essa maldição em bênção. Deus, o Senhor tem poder para reverter essa situação, abrir porta onde não tem porta, curar qualquer que seja a enfermidade, libertar de qualquer que seja a opressão. Deus, esta noite é noite de vitória para o teu povo, para que as nações saibam que só tu és o Senhor entre o teu povo. Nós não vivemos, Senhor, por vista, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, Senhor, nós vivemos por fé. Essa noite, Senhor, alcança o coração de todo o teu povo aqui e fortalece, Senhor, e renova, Senhor, e enche do teu poder e do teu Espírito Santo, enche da tua unção, e aonde havia medo, que haja coragem agora, que onde havia, Senhor, desconfiança, que haja fé agora. Deus, em nome de Jesus, dê força a esses joelhos, Senhor, dê força a esses braços, dê força a essas mãos, dê força, Senhor bendito, em nome de Jesus. E que o teu povo, Senhor, de vitória em vitória, de vitória em vitória, para que nós possamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nós. Eu era cego e agora vejo. Eu era aleijado e agora estou andando. Eu estava morto e Jesus me ressuscitou. Aleluia, aleluia. Eu estava quebrado e Deus reverteu a situação. Eu estava passando fome e Deus me alimentou. Oh Deus, histórias contigo, milagres, providências. Oh Deus, respostas de oração de irmãos e irmãs aqui, Senhor, que já estão orando há tanto tempo, que ainda não receberam as suas respostas. Senhor, envia essa noite, envia hoje, Senhor, responde hoje, Senhor, o teu povo, responde a tua igreja hoje, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Confiarei em ti, Aleluia. Fique aí no seu lugar, meu amado. Vamos receber a bênção. Queria que você, após a bênção, permanecesse mais 1 minuto apenas, tá bom? Vai permanecer no seu lugar. Estenda suas mãos para o céu. Confiarei em ti, Senhor. É Ele que pega a mão de cada um de nós e nos põe de pé. É Ele quem nos sustenta. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós que aqui estamos e o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e sempre.